o antirracismo não precisa e nem pode ser nomeado ou definido a partir de uma definição exclusivamente de um movimento social. O antirracismo é um conceito um pouco mais amplo e no Brasil ele pode ser localizado tanto pelas redes de intelectuais, ativistas e acadêmicos que foram decisivos para a desconstrução daquilo que nós chamamos de mito da democracia racial, e nós poderíamos marcar pelo menos desde os anos 50 com um grande ciclo de estudos da Unesco, e Roger Bachide, Costa Pinto, Florestan Fernandes, seus orientandos, Fernando Henrique Cardoso, Ottaviani, tantos outros que produziram teses de doutorados, pesquisas muito aprofundadas sobre as relações raciais brasileiras e o preconceito racial. Então, nós temos um antirracismo brasileiro muito ancorado numa rede intelectual de pesquisadores, de instituições, que envolve também desdobramentos estatais posteriores, com o IPEA e todas as agências do Estado que passaram a produzir dados sobre desigualdades e, a partir destes dados, as políticas públicas voltadas para o enfrentamento do racismo se deram a partir de lutas políticas. Podemos destacar, por exemplo, no âmbito do SUS, do DataSUS, a entrada do quesito cor, que foi fundamental para que se pudesse coletar dados sobre mortalidade de nascimentos no Brasil a partir da cor, e isso, inclusive, permitiu a construção de estatísticas sobre mortalidade letal por causas externas, e aí a questão da violência, os mapas da violência, a politização da questão das mortes negras é decisiva a partir desse levantamento, então isso se deu em 96. Eu chamaria atenção para a Lei 10.639, que visa a institucionalização da história e cultura africana, ou histórias e culturas africanas, no âmbito dos currículos, dos livros didáticos, enfim, toda uma reforma que altera a LDB de 1996 e garante, então, que, do ponto de vista da legislação, que se pudesse ter formações e toda uma política voltada para o ensino básico até o ensino superior. É fundamental que o repensar a política pública de segurança, né, levando em consideração todas as demandas que têm aparecido, não só no âmbito local nosso, dos municípios, dos estados e da nação como um todo, mas parece ser hoje uma demanda mais ampla do mundo, né, dos países na Europa, na América Latina, nos Estados Unidos, como o caso Floyd. O caso Floyd marcou e trouxe de forma dramática para o mundo essa demanda. Se rompeu uma espécie de consenso implícito sobre como o Brasil se enxergava, digamos assim, como um país mestiço, uma democracia racial, um país livre de racismo. Esse consenso não existe mais, se é que um dia ele existiu enquanto um consenso muito forte. Mas o fato é que o modo como o Estado e a sociedade se enxergam hoje é objeto de debate e de problematização. De certo modo, a existência de racismo no Brasil se torna um fato cada vez mais aceito, ainda que a gente discuta como lidar com esse racismo, qual é o seu raio, qual é a sua profundidade na nossa sociedade. Só mais recentemente, quando eu estou falando recentemente, estou falando aí dos últimos 30, 40 anos, recentemente de uma perspectiva histórica, é que o Estado brasileiro tomou para si a responsabilidade de pensar e de propor políticas antirracistas. Talvez para as novas gerações isso até seja difícil de entender. Nas décadas de 80 ou anteriormente a isso, não era um debate tão aguerrido, tão forte, algo que frequenta grande parte das discussões que a gente tem no dia a dia. Esse movimento antirracismo, ele se aproxima paulatinamente do Estado a partir do processo democrático. Isso vai redundar em diferentes consequências. Eu acho que a primeira delas é, digamos assim, mais simbólica e tem a ver com o reconhecimento por parte do Estado brasileiro de que há racismo no Brasil. Esse é um reconhecimento que tem uma história determinada. Ele acompanha desde o governo Sarney, em que se reconhece a existência de racismo, e até um reconhecimento mais recente que tem a ver não apenas com uma mudança de discurso, há racismo no Brasil, mas de que esse racismo tem efeitos mais estruturantes, algo que eu acho que acompanha
o início das discussões sobre ações afirmativas ali no governo Fernando Henrique e atravessa o governo Lula e o governo Dilma. Ou seja, tem uma diferença aí entre reconhecer que existe racismo no Brasil e reconhecer que o racismo é estruturante do modo como a nossa sociedade se organiza. Eu acho que as ações afirmativas raciais tiveram um efeito simbólico no sentido de mostrar para a sociedade que há uma questão racial e que há desigualdade racial. Ou seja, o debate produzido pelas chamadas cotas raciais fez com que os debates gerais sobre raça explodissem para a sociedade como um todo. Raça no Brasil não pode ser entendida como um tema dentre outros. A gente não está falando aqui de mais um tema ou mais um problema do modo como a sociedade brasileira se organiza. A gente está falando aqui de uma questão transversal, ou seja, uma dimensão que se expressa em praticamente todos os problemas que a sociedade brasileira passa, problemas de desigualdade, de violência, do modo como o Estado atua e por aí vai.